A possível indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Fala Adriano Oliveira. Cotado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, nega que a indicação seja nepotismo. A questão levantada, jurídica, seria com relação ao nepotismo. Mas eu acho que a própria súmula vinculante do STF ela é bem clara com relação a isso, em que o presidente, como se trata de uma nomeação política, diretamente feita pelo presidente, estaria fora dessa questão do nepotismo. Disse também que está preparado para ocupar o cargo e que vem trabalhando para isso. É difícil falar de si próprio, mas não sou um filho do deputado que está do nada vindo a ser alçado a essa condição. Existe um trabalho sendo feito, sou presidente da Comissão de Relações Exteriores, tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá. E que até domingo deve dar uma resposta sobre o convite que, segundo ele, ainda não foi formalizado. Por enquanto está tudo na esfera da cogitação. Não recebi nenhum convite formal, já tratei por alto dessa questão com o presidente, saio agora de uma reunião com o ministro Ernesto Araújo, mas é tudo uma construção, é um passo a passo. Acho que até domingo, eu conseguindo conversar com o presidente, a gente consiga fechar a questão com relação a isso. Bom, é a tal história, existe uma coisa chamada velha política, existe uma coisa chamada nova política. O presidente Jair Bolsonaro trouxe ao Brasil a discussão da nova política e a velha política. O que é a velha política? São as práticas antigas da política. Por exemplo, você distribuir cargos para aqueles que você quer perto para conseguir votos. Prática da velha política. No Brasil, a gente chamava de política de coalizão, ela descambou, virou política de corrupção, O presidencialismo de coalizão virou presidencialismo de corrupção. Mas era aquela história de você atrair alguns com cargos. Também tinha atrair alguns com emendas. E você, também outra prática da velha política, era você empregar parentes. Qual é a diferença entre a velha política e a nova política quando você tem, na nova política, distribuição de emendas, como teve agora, distribuição de cargos, como teve agora, e emprego a parentes, como tem agora? Então fica combinado assim, velha política é quando quem é empregado é o filho do Edson Lobão, aí é velha política. E a nova política é quando quem é empregado é o filho do Jair Bolsonaro, aí é nova política. Não tem problema nenhum. Veja, o Eduardo Bolsonaro pode dar um grande embaixador, até por essa relação com o presidente da República. Mas e se precisar mandar embora? Como é que você faz para ter um embaixador que tem uma relação sanguínea com o seu chefe, se você é o chanceler? Tem uma relação sanguínea com o seu chefe. Como é que você enquadra um embaixador? Você diz, não, mas não é assim que funciona, nós somos todos adultos. Mas se somos todos adultos, então vamos discutir isso. Somos todos adultos, nós também somos adultos. O Eduardo Bolsonaro foi eleito deputado federal. O que ele prometeu na campanha dele? Ser embaixador do Brasil em Washington, caso o pai dele fosse eleito? Não. Ele prometeu, provavelmente, dedicar os 4 anos do mandato dele, a fazer alguma coisa pelo país, como o Jair Bolsonaro vai dedicar os 4 anos e, se reeleito, mais 4 anos, com todo o direito de se reeleger. Se fizer um bom trabalho, tem mais é que se reeleger mesmo. Se melhorar a economia, que ganhe com 100% dos votos. Mas o compromisso é com o mandato, 4 anos. Porque quando ele renuncia ao cargo, porque ele vai ter que renunciar ao cargo de deputado, renuncia ao cargo para virar embaixador, ele não está descumprindo um compromisso próprio da nova política e adotando um compromisso, um comportamento da velha política. Temos um problema aí, sim, sobre isso. Ou então nós vamos ter que dizer aquilo que eu disse. Velha política é quando quem faz isso é o filho do Edson Lobão. Aí tá bom, então a gente é contra o Edson Lobão, a gente não é contra a prática, a gente é contra o Edson Lobão, contra o Romero Jucá, então a gente é contra esses caras aí. Tudo bem também ser contra esses caras aí, porque eles fizeram um monte de coisa repugnante, mas entre as coisas que a gente critica, são essas práticas filhotistas, como essa que a gente está vendo. Qual é o motor para a escolha do Eduardo Bolsonaro, se não a relação de parentesco? Não, ele é muito competente. Mas como é que o Jair Bolsonaro sabe que ele é muito competente? Porque o conhece. Desde quando? Desde que nasceu. Desde que nasceu, quando ele estava nos Estados Unidos fritando hambúrguer no Maine, ele falava com o pai dele. Então o pai dele conhece passo a passo do menino. Bom, mas escuta, boa parte das empresas brasileiras são familiares. São familiares.
boa parte, aliás, a esmagadora maioria das empresas familiares brasileiras e do mundo, nos Estados Unidos, na França, todo lugar a empresa é familiar, a base é familiar. Então, peraí, como é que você fala de um problema deste se a base das empresas privadas é familiar? Mas as empresas quebram. As empresas, elas tomam essas decisões de colocar parentes ou não, elas quebram. Elas quebram. O Estado brasileiro não quebra. E o Estado brasileiro está dando um emprego com dinheiro que não pertence, não é de uma empresa que pertence a um grupo, etc. Então, temos uma questão aí para discutir, ele vai ser sabatinado, isso tudo vai ser colocado, provavelmente será o embaixador, ele está dizendo que ainda está cogitando, falou com o presidente, falou já com o chanceler, isso, né? Mas tem questões aí, entre essas, essa mais filosófica. Sobre o Somos Todos Adultos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro chegou a afirmar que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal, e aí o pai dele, Jair Bolsonaro, disse: eu já adverti o garoto. Bom, bem lembrado. Tem muito 4 bem lembrado. anos, agora ele tem 35 anos. Aliás, a idade limite. Ele Base, completou né? 35 na semana esse passada. cargo, Para ser um 35 cargo na desse. semana passada.